Você acompanha a gente aqui no YouTube, já vai ver ali, aqui estou muito bem acompanhada no estúdio de Camila Pires e Ateneia Garcia. Sejam as duas muito bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. E elas que fazem parte do CCBB Educativo, estão coordenando várias mudanças, várias atividades. Se você, que nem eu, é apaixonado pelo CCBB, agora vai ter mais motivos para ir, para levar sobrinho, filho, neto, que você, ouvinte, tiver aí, crianças, adolescentes, e, lógico, continuar se participando de novidades que estão rolando por lá, principalmente no CCBB Educativo. Então, eu queria começar você, Camila, falando... Esse mês de maio, vocês estão bombando e criaram 1001 coisas que em junho, agora que a gente está no mês de junho, vão continuar essas novidades. Vão continuar. A cada mês a gente pensa uma programação específica, de acordo com datas comemorativas, com o que está em alta no assunto. Então, a gente tem 2 eventos específicos que mudam de acordo com essas datas, que é o encontro com os professores, que é para a gente se aproximar mais da comunidade escolar, e as datas comemorativas, que aí realmente é um espetáculo, um show, alguma coisa assim. E em junho, a gente vai trazer a banda brasiliense Rela Bucho Elétrico, que mistura o forró com ritmos latinos, para conversar com a exposição do Walter Firmo, que traz isso também nas fotografias. E como é que tá? Quais são as datas? Dia 18 de junho, às 18 horas, no Jardim do CCBB. E vai ser um talk show, né? Isso é importante. Porque a gente tem a parte educativa, né? Então, eles vão explicar de onde surgiu essa ideia de misturar o forró, que é uma tradição tão forte no Brasil, com ritmos latinos. Então, eles vão conversar com a plateia também. Isso que é o diferencial de vocês, né? A gente estava até conversando. Muitas vezes no ouvinte, a gente vê pessoas que, não entendo a arte, ou então é muito complexo para mim, ou então só estudar um pouco de teoria pura é difícil. Mas a ideia do CCBB Educativo é tentar traduzir um pouquinho, aproximar o público dessas obras? Sim, com certeza. O nosso projeto, ele parte do princípio de que todo mundo pode experimentar a arte, independente do referencial teórico. E a gente sempre tem uma preocupação em acolher primeiro aquele público, entender de onde ele vem, qual é a bagagem que ele tem, para a gente poder saber como conversar com ele, como aproximar ele da obra. E, acima de tudo, como que ele vai ter uma experiência estética com aquela obra. Isso para todas as idades, né, Ateneia? Sim, com certeza. A gente consegue... Acho que esse é um pouco o nosso diferencial também. Aqui em Brasília, a gente vai ter essas programações, essas mediações para os bebês de 7 meses, como é o caso. E até adultos, para todos eles, a gente consegue conversar. Acho que é essa questão da mediação. Com uma pergunta, a gente consegue transformar a forma como essa pessoa está vendo, seja o quadro, seja a nossa atividade, seja o que for dentro do CCBB. E como é que foi isso do bebê? Eu fiquei muito curiosa, gente. Falei, gente, como é que eu vou... Assim, porque eu agora, como mãe, eu fico preocupada em levar o meu filho para um ambiente que, às vezes, exige um pouco de... A gente está acostumado, sei lá, museu, silêncio, contemplação, e meu filho, ele é bem agitado. Então, assim, como é que é feito isso? Como é que funciona? A gente sempre pede para os nossos educadores contarem para a gente como eles estão percebendo o público, como eles estão se percebendo como educador, por meio dos relatórios. E eu leio esses relatórios, dou feedback para eles, e em vários desses relatórios, eles estavam falando o quanto eles ficam incomodados quando o público reage negativamente a um bebê na visita. Porque os bebês choram, isso é natural dos bebês, e as mães envergonhadas, ou os pais, ou quem estiver com o bebê, eles saem da visita. Olha. Aí eu pensei que a gente precisa acolher essas mães, principalmente, né, as mães e esses bebês, porque esse espaço também é deles. Eles não têm que sair porque um bebê tá chorando. E aí a gente pensou em fazer a visita mediada para bebês, com um tapete sensorial. A gente sempre tem um tapete sensorial nessa proposta, porque o habitat dos bebês é o chão, eles ocupam o chão. Então, a partir de estímulos que se relacionam com a exposição, sim, todos os nossos elementos, eles conversam com as obras de alguma forma, a gente deixa os bebês muito à vontade e as mães e os pais muito à vontade também. Então, na primeira visita foi lindo, quando a gente fez isso na exposição do Movimento Armorial, mães amamentando dentro da galeria, sentadas no tapete, foi lindo. E como é que funciona? As pessoas têm que agendar? Agenda onde? É uma vez por semana, uma vez por mês? Essa atividade em específico, ela acontece aos finais de semana, sábado e domingo de manhã, 10 horas da manhã. E, se não me engano, mensalmente a gente tem um dia que acontece na semana.
Aí acompanha, aí as Isso. pessoas vão acompanhando no site do CCBB Brasília pra ficar por dentro. Mas só saber isso, olha, gente, todo fim de semana, 10 da manhã, você que nem eu, que está aí com um bebezinho, mas não quer ser excluída desse circuito de arte, tem essa opção. E além dos bebês, também para criança, com creches, fazem esse trabalho sempre de estar aproximando esse público da arte. Sim. A nossa proposta, a gente tem uma programação de 9 da manhã até 9 horas da noite. Então, além das visitas mediadas, a gente tem essa programação para bebês de manhã. A gente tem também Pequenas Mãos, que é a nossa atividade de 3 a 6 anos. Olha. Que é voltada somente para esse público. E depois a gente tem a Hora do Conto, que é para crianças e famílias. Temos também o Laboratório de Artes, que é mais à tarde, porque a ideia dele é ser de 7 a 15. E aí, a atividade do laboratório é incrível, assim, é uma das minhas preferidas, porque acho que traz um pouco dessa questão geracional. Porque a gente vai trabalhar com a Pinhole, que é uma câmera, Isso. e que super conversa com a questão do Walter Firmo. E aí é muito emocionante ver crianças de 8 anos, que cresceram com o celular, entendendo como que funciona a fotografia. Que é uma coisa que eles fazem o dia inteiro. Assim, eles tiram foto o dia inteiro, estão no celular o dia inteiro. Eu vou explicar só um pouquinho essa atividade, que a gente parte da câmera escura, para eles verem que a luz entra por um furinho e forma a imagem de cabeça para baixo. E a partir deles verem como a fotografia analógica funciona, a gente entra no processo. Papel fotográfico, os químicos, as crianças não mexem com os químicos. Mas eles veem a imagem se formar no papel. Que legal. É muito legal. Gente, é geracional mesmo. É muito geracional. Não, é uma experiência, meu saudosismo agora nos laboratórios da Faculdade de Comunicação da UNB, lá no laboratório revelando aquela luz vermelha lá. Exato, a gente mostra a luz vermelha para eles, como que o processo é todinho, que existem uns químicos para fixar e tudo, eles adoram. Essa atividade tá bombando. E a ideia é trazer essa relação também com a própria galeria. Então, todas as nossas atividades a gente vai primeiro nas galerias, aí a gente entende e depois vem. Tipo Pequenas Mãos, que é de 3 a 6 anos, 1h da tarde, sábados e domingos. Ele vai funcionar com a cor. O Walter Firmo, ele é o mestre da cor. Então, a gente vai para as galerias e aí a gente vai ver um pouco aquelas fotografias que ele tem preto e branco, né? E aí depois a gente vai trazer cor para essas fotografias e tentar traduzir aquilo que a cor traz para a gente, aquela sensação que a cor traz, numa tela. E é uma construção coletiva. A Camis pode explicar um pouco mais técnica em relação a isso. E a gente aprendeu num seminário apresentado por um dos nossos educadores que a cor é memória, Sim, a cor é nossa. cultural, a cor cada pessoa se relaciona com a cor de uma forma. E essa é uma atividade que a gente tem muita oportunidade de mediar para os pais também. Porque eles querem que o céu seja azul, que o filho pinte o céu de azul. E a gente tenta conversar de que outros artistas trouxeram a cor subvertida. Então a gente está ali, a fotografia é uma coisa, a pintura é outra. Então a gente tenta conversar com os pais. As crianças entendem isso muito naturalmente. É muito claro para eles. Ai, que lindo. É muito, muito, muito interessante. Isso e aí, é pra vida. Sim, totalmente. Sim. E aí, à noite, a gente tem a programação do Ateliê de Artes, que é pros mais velhos, de 15 até qualquer idade, que é o Ateliê de Fotografia de Bordado. Foi Gente, eu achei sensacional. A gente estava conversando com a Isa Garcia, que é a nossa colunista de roteiro baby, de fala sobre crianças e tal. Ela falou, olha, para bebê, para criança ok, para bebê é mais difícil, mas para adolescente é muito difícil achar programação. Então, quando teve essa nova programação de vocês, essa novidade, que é o Ateliê de Artes, que esses adolescentes podem ir lá e tem o seu espaço também de experimentação, eu achei incrível. Então, assim, se puder, Camila, até detalhar como é que é essa oficina, você ouvinte, depois a gente pode tentar explicar para você tentar visualizar com só a gente falando, mas é uma experiência muito legal para adolescente. É bom porque as atividades, o laboratório de artes, por exemplo, como tem crianças, a gente tem uma linguagem adequada para crianças. E os adolescentes, geralmente, eles têm um pouco de vergonha. Então, a gente propôs essa atividade para eles se sentirem à vontade.
E a gente imprime fotografias do Walter Firmo e coloca à disposição agulha, papel, várias linhas de várias cores, e as pessoas podem intervir na fotografia. Elas podem escrever frases, elas podem representar alguma coisa que seja significativa para elas sobre a fotografia. Já aconteceu das pessoas levarem fotografias de casa para bordar no ateliê. Não, é belíssimo, assim, você que está escutando a gente agora, imagina, a gente viu umas fotografias do Walter Firmo, então aí, olha como é que é a expressão dessa pessoa, né? Colocar uma linha falando, tipo, como fosse a boca da pessoa, ampliando a voz dela. O outro, olha como é que a gente vive, né? Como a gente traz elementos nossos. Tem uma fotografia que um homem, ele bordou uma máscara dessas por causa do Covid que a gente teve que usar, né? Na foto, na pessoa. Sim. Então, assim, as pessoas vão trazendo um pouquinho delas e colocando ali, ressignificando aquela obra de arte. É uma operação Teve conjunta. Que foi um dos que eu mais gostei, que a gente tinha, como é o nome? É tipo um sininho daqueles que a gente coloca, um e ele guiso. colocou na fotografia. Aí falou, porque quando ele mexer a cabeça vai fazer esse som. Cara, que incrível! Assim, ele bordou o sininho pra fotografia fazer som. Ai, que lindo. E esse é o mesmo princípio da mediação também, né? Criar essa relação das pessoas, que as pessoas tragam o que é significativo para elas em frente à obra de arte. Porque a gente está formando o público. A nossa ideia é que as pessoas gostem de estar no museu, que não seja um momento que a escola leve, eu sou obrigada a ir, mas que elas gostem e voltem. E chamem, né? E Chamem a família. Acontece muito dos alunos levarem a família depois. E a gente fica toda emocionada. Gente, vamos aproveitar. O período de seca agora, esse bebê maravilhoso. A gente estava até conversando, virou o quintal de muitos brasilienses, né? Sim. Agora a gente aproveita o quintal, mas a gente entra também para apreciar mais a sala de estar. E até tá na cozinha ali fazendo mesmo, colocando a mão na massa nessas obras, nessas experiências. Só para lembrar, quem quiser acompanhar, vamos reforçar o convite para quem chegou agora, assim, desde o bebê, da criança, adolescente, essa programação a gente confere pelo site, né? Pelo site do CCBB, bb.com.br/cultura, é onde pode retirar os ingressos também para participar das atividades. E também tem o Insta, que eu super acompanho, adoro. Sim. Hoje eu vi até, vai ter oficina de skate lá, vai ter umas coisas de skate que eu adorei. 18 e dia 19. Vai ter galera do skate aí, skate bombando em Brasília depois da nossa fadinha. Então, o Instagram, CCBB Brasília, né? Isso. E acho importante também deixar claro que em semana nós temos as nossas visitas mediadas também. Então não precisa lotar no fim de semana só. É isso. Venham em semana. A gente tem 12h e 6h a nossa visita mediada agendada, mas ao longo do dia a gente tem os nossos educadores dentro da galeria. Então, poxa, gostaria de fazer uma visita, ou gostaria de fazer uma mediação, ou gostaria de entender mais sobre o Walter Firmo, vai ter alguém dentro da galeria com a blusinha azul esperando vocês. Perfeito. Nós acabamos de ouvir Camila Pires e Atenea Garcia, CCBB Educativo. Muito obrigada, meninas. Valeu. Obrigada a você pelo convite.